Você pode continuar adorando o Senhor, tá? Ore pelo seu irmão aqui, que é pobre em espírito, que não tem muita coisa, mas louve ao Senhor, interceda por nós, para que Ele nos abençoe ainda mais. Adore a Ele, esteja em oração, esteja em adoração. Então a morte, querido, outra afirmativa, a morte sempre foi e ainda é e será por mais um pouco de tempo um grande mistério e o maior medo de qualquer homem e de qualquer mulher. Sim? Outra afirmativa, os antigos, queridos, desde sempre tinham consciência de eternidade, porque eles sabiam da criação por meio de contar a história dos pais, passando de geração em geração, mesmo sem Bíblia, eles sabiam da história do Jardim do Éden. Eles sabiam de Adão, eles sabiam do plano que Deus tinha feito. Isso tudo, família e família, Júnior, foi passado verbalmente, contando uns para os outros, até chegar em Moisés. E Moisés escreve. Acredito que uma parte tenha sido revelação, sim, do Senhor. Mas o povo guardava uma história como se guardasse para sobreviver. Não era só para contar uma história, era a identidade deles, era a esperança deles. Então eles têm essa consciência de eternidade, rogavam a Adonai pela salvação já. Tinham consciência de um reino eterno já, de uma cidade celestial. Então, queridos, a salvação que houve no dilúvio, que Deus salvou Noé, a salvação que houve dos israelitas no Egito, Deus tirando eles do Egito, levando para o deserto, Júnior. A salvação que houve entre tantas e tantas guerras, batalhas do rei Davi e outras pessoas, elas não são quase nada comparadas quanto à salvação que receberemos da morte. Nem irmão Jorge. Elas não são nada, porque a morte para os cristãos é apenas, pastor, mais uma etapa a ser passada para estar na eternidade de Deus. Assim como o nosso Senhor passou pela morte, e Ele é o primogênito dentre os mortos que ressuscitou, assim será nós. Acontecerá a mesma coisa com nós, Júnior. Seremos ressuscitados. Estaria bom para ir para casa já. O que nós queremos mais? Ele é o primogênito. Todo aquele que morrer no Senhor será ressuscitado. Vocês creem nisso, irmãos? Então a morte, ela não pode nos amedrontar. Quem de fato está em Cristo, a morte ela não pode nos amedrontar, porque a ressurreição é a prova do que acontecerá. A ressurreição que houve com Jesus é a prova do que acontecerá com quem estiver nele, se ele se mantiver perseverante na jornada da vida. Amém? E após a morte, queridos, quando um cristão morre, ele vai estar com Deus já. É por isso que quando Deus fala com os antepassados, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. É como se eles estivessem vivos ainda. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Porque nós fomos criados para ser eternos. Então a morte, quando uma pessoa morre, quando o cristão morre, ele vai estar com Deus, o espírito vai para Deus. Até o tempo que Deus vai ressuscitar. Sim, nós vamos estar com Ele. E até um tempo que, quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos. Todos os que morreram vão ressuscitar e encontrar-se com o Senhor. E nós, se alguém daqui estiver vivo, teremos nosso corpo transformado. E os que ressuscitaram terão seu corpo já glorificado, transformado como o corpo do Senhor Jesus.
E os que estão vivos, em um piscar de olho, terão seu corpo glorificado e encontrará-se com o Senhor também nos ares. Isso, querido, é o que nós chamamos de recompensa da eternidade, recompensa do Evangelho, recompensa daqueles que creem em Jesus. Hoje, a gente não pode de maneira alguma, e temos que combater a deturpação, a desconfiguração das recompensas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não podemos viver também alheios sem saber o que vai acontecer, porque essas coisas, elas geram em nós esperança, moldam a nossa forma de viver. O que importa mais para nós não é ainda que tenha muita importância, mas não tanto quanto, não são os 50, 70, 80, 90 anos, Júnior, mas é a eternidade que nos importa. Só que o que define o que vai acontecer na eternidade comigo são sim os meus 80, 90, 100 anos, se Deus foi muito bondoso comigo. Mas a vida do agora determina onde estaremos na eternidade. E o que o Senhor Jesus nos ensina é nos preocupar muito mais com a eternidade do que a vida aqui. Amém? Então eu queria começar a ler agora um texto, queridos, com vocês de João 6. Entrem, por favor, abram suas Bíblias, tenham paciência comigo um pouquinho, eu não vou ser extenso. Ore pelo seu irmão também, vão adorando o Senhor, vão conversando com o Espírito Santo. Amém? João 6, capítulo 24. Então, querido, João 6, 24, eu vou contextualizar vocês aqui. Jesus, ele tinha... Bota na versão árabe, Beija, por favor. Se você tiver aí, fique mais próximo da minha aqui. Almeida, revista atualizada. Jesus, ele tinha, queridos, acabado... Fiquem aqui comigo. Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, né? A multidão de mais de 5.000 pessoas tinha comido. E estavam maravilhados, falaram, uau, esse aí realmente é profeta que estava para vir ao mundo. Oi? Se não tiver, pode ser qualquer um. Tá, não entendi, mas... Jesus tinha multiplicado e o povo está falando assim, uau, Jesus sabendo que a intenção deles, querido, era pegar Jesus e proclamar como rei, Jesus se retirou para um lugar e foi orar. E depois os discípulos pegaram um barco e atravessaram o mar. E depois Jesus foi encontrar-se com ele e andou pelas águas. Eles chegaram no outro lado, Júnior. E a multidão depois voltou lá e disse, cadê Jesus? E aí eles não viram ninguém lá, nem os discípulos, nem Jesus. Então eles pegaram os barcos, a multidão, e foram atrás de Jesus. E encontraram Jesus do outro lado. É esse texto que a gente vai ler aqui agora. Leiam comigo, queridos. Tá, deixa eu avançar mais um pouco. A gente vai do 26, tá bom? E aí a multidão chegou do outro lado, perguntou... 24 mesmo. Quando, pois, viu a multidão... 6, 24, João, tá, queridos? Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram, mestre, como chegaste aqui? E Jesus... 25, né? E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegou aqui? 26. Respondeu Jesus, em verdade, vos digo, não me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Amém? Estão aqui comigo, queridos? Vocês notaram que Jesus não respondeu as perguntas deles? Qual foi a pergunta? Como chegaste aqui? E o que Jesus respondeu? Em verdade, vos digo, que vocês não vieram aqui por causa dos sinais, vocês vieram aqui por causa da comida que vocês comeram, rapaz. O que Jesus fez? Escuta uma coisa, querido. Jesus não responde a nossa pergunta. Jesus responde o nosso coração, Júnior.
Porque a intenção do coração deles era procurar Jesus para comer de novo, de graça e muito, até se fartar. Mas eles fizeram a pergunta, mas a intenção do coração era outra. O propósito que movia eles, o que eles estavam trabalhando, se esforçando, se movendo, era para comer de novo. E Jesus responde não a pergunta, Rodrigo, mas o coração de quem pergunta. Quando nós fazemos uma oração, Jesus não responde a nossa oração, ele responde o coração de quem fez a oração. A nossa intenção. Isso nos ensina, queridos, que temos que ser o mais verdadeiros possível com o que falamos e com o que somos de verdade por dentro. Amém? É uma aplicação que podemos fazer. Seguindo. (27) Trabalhar, e agora vem o grande ensinamento de Jesus, querido, que era isso que eu queria avançar um pouquinho aqui. Trabalhai, eles estavam atrás de uma coisa. Jesus vai apresentar outra coisa agora. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. 28. Dirigiu-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Pausa aqui comigo, querido. Jesus, eles estavam atrás de uma coisa, comida. Comer de novo. E Jesus fala para eles: trabalhai, ou seja, se esforcem, busquem, procurem, não uma comida que perece, que vocês vão morrer, mas procurem o alimento qual dá a vocês a vida eterna. Aí eles fazem assim: tá, tudo bem então, já que o Senhor está dizendo que a gente está fazendo errado, o que devemos fazer então para realizar as obras de Deus? Eles perguntaram a Jesus: o que a gente vai fazer então? Como é que a gente procura isso? Como é que a gente vai fazer isso? E Jesus responde aqui. Eles perguntaram perguntando o que faremos para realizar as obras de Deus. E Jesus respondeu a eles: a obra de Deus, 29, queridos, a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Esta é a obra de Deus que a gente pode fazer. A primeira obra de Deus que a gente tem que fazer, queridos. Peraí, eu sei fazer um monte de coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é crer em Jesus. Peraí, eu sou muito bom nisso, muito habilidoso naquilo. Calma, querido. Seu serviço vem depois da sua fé em Jesus. A nossa recompensa, cuidado que a gente pode se esforçar muito, e se esforçar muito para ter recompensas de coisas que são passageiras. Por isso que eu falei assim, nós temos que combater o que estão deturpando as recompensas do Evangelho. Porque em nada tem a ver com comida, bebida, qualquer outra coisa mortal, material e passageira. Mas a recompensa do Evangelho tem a ver com a eternidade. Nós temos que buscar e nos esforçar por aquilo que é eterno. Então, a primeira obra que nós temos que fazer... Gente, é Jesus que está falando. Glória a Deus. Como se a gente pergunta: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Fala logo. Ele: creia naquele que o Pai enviou. Primeira coisa que nós temos que fazer. Creia no que o Pai enviou. Quem o Pai enviou? E quem foi que o Pai enviou? Jesus estava falando de quem? Isso aí. A primeira obra, em resposta ao que Deus enviou para o mundo, que é Jesus, é crer. Só depois, queridos, preste atenção aqui, todas as outras coisas terá significado e a gente poderá fazer as outras coisas. Mas antes, primeiro, temos que crer de verdade em Jesus. E aí todas as outras coisas têm sentido e significado. Mas se a gente procurar todas as outras coisas e fazer um monte de coisa na nossa vida sem antes crer, tudo não tem significado. O 30. Então eles disseram: que sinal você faz então para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Pois os nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus deu-lhes de comer o pão do céu. Queridos, vocês estão aqui comigo?
eu vejo nós nesse texto. Porque eles falaram, sim, você está dizendo primeiro que a gente tem que trabalhar por uma coisa mais especial. E que a primeira obra de Deus é crer em Jesus. É crer em você, em quem o Pai enviou. E agora você está dizendo que... Esqueci o texto aqui. Deixa eu voltar para ele. Sim, aí ele fala assim, tá bom, a gente vai fazer tudo isso, mas com uma condição. Que sinal você faz, Jesus? Jesus tem acabado de fazer, multiplicado os pães, os peixes, e ele fala assim, o que você faz? Eu vejo a igreja brasileira, eu vejo a igreja, os cristãos de hoje em dia. A gente está sempre perguntando a Jesus, o que é que você pode fazer por mim hoje, para que eu possa crer em você? O que você pode fazer, Jesus? E nós constantemente oramos, pedindo que Deus, Jesus, faça alguma coisa por nós, para que a gente possa crer nele, que realmente é Deus. Ora, Júnior, ele criou todas as coisas, ele veio para a terra, ele morreu por nós, ele morreu na cruz, ele perdoou nosso pecado, ele ressuscitou, ele nos deu várias promessas, a eternidade e a vida, e nós estamos dizendo, o que você vai fazer por mim hoje, Jesus? Como assim, queridos? Nós estamos trocando a eternidade por coisas temporais. E essa é uma mensagem para a igreja do Brasil, do mundo. Nós estamos trocando, queridos. Nós estamos falando, o que você vai fazer por mim hoje? Você tem um emprego para mim, você tem um carro para mim, você tem uma TV para mim, você tem uma cura para mim, o que você tem para mim? E Jesus nos ensina, não trabalhe, não se esforce por aquilo que vai morrer, que vai passar. Se esforce por aquilo que é eterno. E o que é eterno? A primeira coisa, Jesus diz, pedagogia de Jesus, seu Jorge, creia em quem o Pai enviou. É a primeira coisa, queridos. Não precisamos de mais nada. A coisa elementar, Rodrigo, da vida é crer em Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Sua obra nos basta. Quantos podem adorar a Deus pelo aquilo que Ele já fez, queridos? Quantos entendem o que a gente fez aqui? Não queremos, só precisa fazer mais nada, Senhor. Nós que precisamos fazer por Ti. Sim. Precisamos conhecer a recompensa. Desculpa os meus gritos, queridos. Nós precisamos conhecer as recompensas da eternidade. Que sinais você vai fazer? Ora, a cruz é suficiente, né? Para nós hoje. O que a gente quer que Jesus faça por nós ainda? É preciso Jesus fazer alguma coisa ainda? Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. Não queremos tornar em vão o sacrifício do seu Filho Jesus. Toda a bondade ao longo da história acumulada que o Senhor já fez. Nos perdoe, Senhor. Replicou Jesus, 32, queridos. Em verdade vos digo, Jesus respondendo à pergunta deles, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles tinham, queridos, como glória, a história que os antepassados dele comeram o pão do céu, o maná, Júnior. E o que é o maná? É a resposta de Deus diante da murmuração de um povo incrédulo que fica desejando voltar para o Egito. Esse é o maná, querido. Maná, a palavra significa o que é isso? O povo tão desconectado de Deus, Deus provém para ele depois da murmuração do povo, e o povo olha para aquele negócio branco e fala assim, o que é isso? A palavra maná significa o que é isso? O que é isso? Era estranho, não era conhecido para eles. Mas isso era a resposta de Deus à murmuração de um povo. E Deus, a fim de ainda de ensinar, pede para eles recolher uma porção a cada dia. E no sexto dia, recolher o dobro, para não apanhar no sábado. Ou seja, Deus estava de novo treinando, exercitando o coração deles, para que eles pudessem ser obedientes a Deus. Não é o que eles pedem, não é o que nós pedimos que Deus nos dá.
Ao tempo inteiro, Deus está moldando a nossa fé, transformando o nosso caráter, transformando o nosso ser, nos dando a oportunidade de obedecer e aprender a obedecer. Para quê? Para que a gente possa ser aperfeiçoado. Para quê? Para que possamos alcançar a estatura de Jesus. Jesus veio para a terra, querido, para ser o nosso exemplo, para que a gente possa nos parecer com Ele. Ele não nos veio transformar em pessoas divinas, senão não tinha cabimento à encarnação. Mas Jesus se torna homem para ser o exemplo, e aí eu posso imitar outro homem, porque eu sou homem. Então a intenção de Jesus não é nos transformar em super espirituais, com super habilidades, mas é para nos transformar homens perfeitos, de acordo com o seu Filho Jesus. Uau! Isso já é suficiente para nós, queridos. Não queremos ser super espirituais. Irmão Martins, não é essa a ideia de Jesus. É apenas uma coisa. Pessoas semelhantes a Jesus. Segundo a humanidade e a varonilidade de Jesus. Segundo o homem que Jesus foi e andou em obediência. Uma calma, não precisa ser super espiritual não, queridos. É andar em obediência. E Jesus é a prova que o homem pode obedecer a Deus. Desculpa meus gritos, Davi, queridinho. O tio vai se controlar aqui. Desculpa, queridos, meus gritos. Então lhe disseram, Jesus disse o quê? O maná não foi Moisés não, é o meu pai que dá o pão. 34. Então lhes disseram, Senhor, então nos dá desse pão. Eles ainda estavam com a mentalidade querendo do pão, que matava a fome deles. Eles não criam em Jesus de verdade. 35, Jesus declarou, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que vocês têm visto e não têm crido em mim. Apesar de Jesus estar fazendo sinais, eles não estavam crendo em Jesus. 37, queridos. Todo aquele... Jesus fala para ele que eles não estavam crendo nele. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas não minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me... Tá igualzinho aí a tradução? Ótimo. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que ninguém mas todos me perca de todos os que eles me deu. Pelo contrário, o quê? Eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, eles estavam falando de comida. Foram procurar Jesus por causa da comida. Jesus começa a transformar, pegar essa necessidade deles, Júnior, com a mentalidade mundana, mortal e temporal, e começa a ensinar sobre a eternidade. Começa a dizer, vocês estão procurando comida, olha a oportunidade, eu sou o pão da vida, cara. Aí eles, o quê? Me dá desse pão. Calma aí, o pão desceu do céu, não foi Moisés. Eu sou o pão da vida. Aí o negócio vai ficar tenso agora daqui para frente, queridos. Vai ficar muito complicado daqui para frente. Aí ele falou, não, eu não estou falando desse alimento que come. Eu estou falando de um alimento, cara, que é eterno. E Jesus falou que a vontade que o Pai deu, olha só, Jesus dá dois tipos de pessoas aqui agora. Ele diz que tem pessoas que o Pai dá para Jesus. Uau! Tem pessoas que o Pai dá para Jesus, leva para Jesus. E Jesus vai explicar quem são essas pessoas. Emanuel. Quem são essas pessoas que o Pai dá para Jesus? Vamos ver. 40, né? Ele falou que a vontade do Pai é que ninguém se perca de todos aqueles que Ele der para Jesus. Ao contrário, eu vou ressuscitar Ele no último dia. Eles falando de alimento e Jesus falando da eternidade. Eu fico imaginando nossas orações, hein? Nós oramos coisas temporárias e Jesus querendo falar coisas celestiais, eternas, mas Ele não vai entender. Murmuravam, pois eles ficaram agitados e disseram assim,
Como que ele diz assim, eu sou o pão que desceu do céu? Ora, esse não é Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos ele, o seu pai e sua mãe? Como pode ele agora disse, desci do céu? Eles doutores, né, alguns doutores da lei, mas tinha uma multidão aqui de gente, queridos. Tinha muitas pessoas, tinha os discípulos de Jesus aqui no meio, e dentro dos discípulos de Jesus, que eram muitos, tinham os 12 discípulos. Amém? Esse é as pessoas que estão aqui envolvidas. Como pode ele dizer que desceu do céu? 43, querido. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Opa! Agora ninguém pode ir para Jesus se o Pai não trouxer para ele. E eu ressuscitarei de novo no último dia. Está escrito nos profetas, serão ensinados por Deus. Serão ensinados por Deus. Repita comigo, querido. Serão ensinados por Deus. Ótimo. 46. Serão ensinados por Deus, né? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, é esse que vem a... Pronto, nós temos a resposta. Quem são aqueles, Bel, que o Pai leva para Jesus? Todos os que têm... Isso aí, pastor. Por um momento eu pensei que Deus estava fazendo exceção de pessoas, vocês não? Mas para todos que ouvem e aprendem, são esses que o Pai tem levado para Jesus. Quem somos nós, queridos? Somos as pessoas que ouvem e estão aprendendo. Se você é dessa pessoa, você está sendo guiado e levado para Jesus. Se nós ouvimos, se nós estamos dando atenção, e aqui o ouvir não é de escutar, é ouvir de recolher, meditar para si, aprender e moldar a vida e o coração e andar conforme o que é aprendido do Mestre. Essas pessoas, Emmanuel, são essas que carregam a recompensa e a promessa de ser ressuscitadas. Amém? 40 aí. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, que esse tem visto. Ele está falando dele mesmo, Jesus. 47, querido. É aqui que eu chegaria no ponto que eu queria chegar. Em verdade vos digo, quem crê tem a... Uau! Pausa aí, queridos. Jesus agora está dizendo que não vai só ressuscitar, mas quem crê nele já tem a vida eterna. Os que creem em Jesus já têm a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 52. Disputavam, pois, os judeus, dizendo, como ele pode dar agora de comer a sua carne? Se Jesus está ficando doido, né? Como que ele disse que desceu do céu, e a gente conhece o pai dele, que é José. E agora ele disse que o pão é a carne dele, ele vai dar de comer para a gente. Como que é isso? Ele acha que a gente é canibal. Jesus estava trazendo um ensinamento muito profundo, queridos. Ele estava falando da obra dele, que ele iria morrer, e o sacrifício dele, a carne dele que iria ser dada para a gente. E ele está falando da ceia também. Porque a ceia é um memorial sobre a obra dele. Antes de executar a ceia, o Senhor já estava falando sobre ela. Então ele é o pão que desceu do céu. 58, querido. 50 aí? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue. 56, né? No meu sangue permanece em mim. E eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu. Em nada se assemelha ao que vossos pais comeram, contudo morreram.
Quem comer deste pão viverá eternamente. Queridos, eu não sei se ficou claro aqui, eu acabei pulando. Mas qual que é o ensinamento de Jesus nesse texto, querido? As pessoas estavam procurando comida normal. Jesus começa a apresentar uma comida espiritual. Jesus começa a falar para eles, dentro da necessidade dele temporária, Jesus começa a falar de eternidade para ele. A mente buga. Jesus começa com a pedagogia celestial, começar a ensinar para eles. E depois Jesus declara que agora o alimento que ele estava mostrando para eles, que era espiritual, que dava vida eterna, esse alimento era ele mesmo. E quem comesse desse pão e bebesse desse sangue, que era a sua carne, que era o pão, e o seu sangue era o vinho, né? Ia ter a vida eterna. Esse já tem a vida eterna. E depois Jesus ensina que, assim como ele veio para obedecer o Pai, e ele e o Pai são um, assim, aqueles que comem e bebem do seu sangue também vivem por ele. Pergunta: como é que a gente come a carne de Jesus? Como que a gente come a carne de Jesus, queridos? Isso é crucial para a vida. Jesus fala, a obra de Deus é esta. Eles perguntam, qual é a obra de Deus? O que a gente vai fazer na obra de Deus? Jesus fala, a obra de Deus é esta. Creiam em quem ele enviou. Como é que a gente come da carne de Jesus? Quando a gente crê nele. E como que a gente crê nele? A gente ouve e aprende. Se a gente ouve e aprende, a gente está crendo em Jesus. E se a gente ouve e aprende e crê em Jesus, é como que nós estamos comendo do pão. Porque estamos nos alimentando do pão que desceu do céu. Nós estamos bebendo do seu sangue. Quando a gente fala da ceia, queridos, nós estamos falando desse significado. Nós não ceiamos de forma inconsciente, sem entender o que estamos fazendo. Nós estamos declarando que cremos em Jesus. E não só cremos, mas quem dele se alimenta, vive por ele. Não é uma crença de crer, eu creio, eu tenho uma religião. É uma crença que reverbera na sua vida. Você crê, beleza, você está comendo do pão. E por comer do pão e beber do vinho, do sangue de Jesus, você vive por ele. Nós vivemos por ele. É um ato de comunhão, queridos. É um ato de comunhão. Nós comemos e bebemos e temos comunhão com o Senhor. Mas nós comemos e bebendo, não quando a gente pega a ceia e toma. Isso aqui é uma simbologia. É uma declaração figurada. Mas nós comemos e tem uma importância. Não estou diminuindo a importância. Mas era o que Jesus, uma forma que Jesus ensinou, mostrou para a gente uma ferramenta para nos lembrar de geração em geração sobre a morte dele. E que temos que comer o pão vivo que desceu do céu. Que temos que comer e beber do seu sangue. Que é crer nele. Quando nós cremos em Jesus, obedecemos a ele, temos comunhão com ele, nós estamos alimentando do alimento espiritual. Nós estamos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Eu acho muito lindo, querido, porque Jesus ele usou elementos da sobrevivência da vida. Olha, o que é mais importante para nós do que comer, do que beber? O que é que ele dá a vida ao Francisco, se não a comida? O que nós poderíamos existir e viver aqui sem comer e sem beber? E Jesus coloca isso na mesma importância e agora maior para nós, que se alimentar deles, queridos, tem tão grande importância como comer e beber todos os dias. Outra coisa importante é que nós não comemos e bebemos apenas uma vez. Nós vivemos e comemos e vamos bebendo. Nós vivemos e comemos e bebemos. Nós andamos e vamos comer e beber. E todos os dias comemos e bebemos do pão vivo que desceu do céu, queridos. Todos os dias. Não é uma vez só e pronto, está alimentado para a vida. Vocês precisam se alimentar de mim. A minha oração, querido, é que a gente sempre tenha o pão vivo que desceu do céu em nosso meio. Para quem chegar, possa se alimentar com a gente. Mais do que isso agora, querido, eu oro para que o Pai nos abençoe, pastor, para que dê famílias que tenham pão vivo que desceu do céu nas suas casas.
que possa se alimentar do pão do céu em suas casas, nas suas mesas, e possa compartilhar com os vizinhos. E quantas pessoas vão procurar você para te ajudar, e para se ajudar em alguma coisa, você vai oferecer o pão vivo que desceu do céu. Eu oro para que vocês sejam pessoas providas do pão verdadeiro, da eternidade. Basicamente, o ensino de Jesus, querido, é trocar a necessidade mundana por um alimento espiritual e falar da vida eterna para as pessoas. A vida eterna, ela é sim viver para sempre, mas não só. Não é só viver para sempre. É isso que eu queria ajudar a trocar nessa noite a vocês, meus irmãos queridos. A eternidade já é agora. Que isso, João? Você está doido? Não. Jesus falou, quem crê em mim já tem. Quem come desse pão, Rodrigo, já tem a vida eterna. Não é no futuro, Júnior, é tem a vida eterna. Porque ele está se alimentando de Jesus, ele está crendo em Jesus, nos ensinos de Jesus, com comunhão com Jesus. Então, nada no mundo, querido, nada no mundo importa mais do que o alimento, do que Jesus. E Jesus falou em João 17, Pai, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único verdadeiro Deus, e a seu Filho Jesus que enviaste. Se a gente conhece Jesus, se a gente se esforça em conhecer Jesus, por isso que ele fala, trabalhei não pelos alimentos, não por esse alimento, mas trabalhar, ou seja, se esforce pelo alimento que traz a vida eterna. Se a gente se esforça por esse alimento da eternidade, nós já temos a vida eterna. Por quê? Porque temos ouvido o ensino de Jesus, pastor, e guardado no nosso coração. Isso tem moldado a nossa vida, tem transformado a nossa vida. Nós começamos a trocar os valores e ao invés de valores mudando, agora nós vamos andando nos valores eternos do reino de Deus. Por isso que em as bem-aventuranças, Júnior, fala, benditos são, bem-aventurados são os que choram. Como assim alguém é bem-aventurado porque está chorando? É porque o padrão, o coração, a mente dele é celestial agora. Não é mundano, querido. Bem-aventurado significa feliz, feliz. Feliz é Macarius. Macarius é pleno, completo por dentro. Não depende de circunstância externa alguma. Depende da paz interior, é o que Paulo falou. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Não é no que a gente tem. Não é na honra dos homens que dá pra gente. É na paz interior. Por isso, bem-aventurado é os que são mansos. Olha, como? Porque isso é valor do reino de Deus, querido. Isso é valor do reino de Deus, isso não é valor do mundo. A nossa identidade é celestial, Júnior. Nós não queremos viver e se dar bem na vida. E aí nós vamos tentando viver os padrões do mundo, querido. Só que a mentalidade dos filhos de Deus, dos cristãos, é celestial. É uma cidadania celestial, pastor Ajô. Não é uma cidadania mundana. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque o padrão pelo qual nós movemos tem que ser o padrão do reino de Deus. O padrão do reino que vai ser estabelecido. Então nós vivemos no tempo presente como se já estivesse na era vindoura. Nós temos que viver, queridos, como se já estivéssemos reinando com Cristo. Nós temos que viver de acordo com o que está escrito em Efésios. Estamos assentados nas regiões celestiais. Então a vida eterna, ela começa agora, porque ela não vai parar. Por isso que a gente tem que deixar o Espírito Santo nos ensinar os valores do reino de Deus, querido. E os valores do reino de Deus nunca vão passar. O amor, a justiça, a santidade. Essas coisas nunca vão passar. Jesus vai voltar, vai reinar, e a eternidade vai vir, e nunca vai ter essas coisas. Mas tem outras coisas que são temporal. Elas vão passar. Então por que a gente gasta a vida muito mais agitado e preocupado com as coisas que vão passar do que as coisas eternas e celestiais? Mas para isso, a primeira obra para tudo isso acontecer é crer. E se a gente crê, a gente come do pão vivo que desceu do céu. Aí a ceia é apenas
a figura e um anúncio e a nossa pregação diante dos homens. Por que vocês estão ceiando? Deixa eu explicar para você. Por isso que a gente anuncia que ele morreu. Porque as pessoas não entendem, mas toda vez que a gente faz isso, a gente emana, traz de volta todos esses significados. Mantém na nossa cabeça e a gente declara com o nosso ato que Jesus morreu. A eternidade, ela é agora. E ela vai ser completa quando Jesus voltar. Porque, aprenda, a eternidade começa agora porque nós temos paz no nosso interior. Temos que ter paz no nosso interior. Ou seja, nenhuma circunstância da vida consegue nos abalar e tirar nossa paz. Por quê? Porque a nossa paz não depende de circunstâncias externas. Ela é uma paz no nosso interior. É pleno. É estar em paz. Não é ausência de guerra. Não. Daí a gente fala assim, Deus, queremos a sua shalom, a sua paz. Não quer dizer que Deus vai deixar as coisas sem guerra. Quer dizer que Ele vai deixar você no seu interior sem guerra. Entendeu? É você que tem paz. E aí, quando Jesus voltar, nosso corpo for glorificado, ressuscitado, a nossa paz estará completa, porque seremos plenos. Não teremos mais sujeito à vaidade, sujeito ao pecado. Não há choro, não há dor, não há lágrima, não há sofrimento. Deus em todos, e Deus é tudo, Deus em todos, somos completos no Senhor. Não há mais, aí a eternidade está assim completa no homem. Não tem mais choro. É por isso que Jesus fala que se alimentar da carne dele, é crer nele, ouvir, obedecer, ouvir e aprender, vai te guiar para a vida eterna. O que eu preciso fazer, João? É a minha pergunta, a nossa pergunta para Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer, Senhor? Creia em em que o Pai enviou, Ele. Tá, e como é que eu creio? Olha, ouça e aprenda. Tá, e se ouvir e aprender, acontece o quê? Você está comendo da minha carne e bebendo do meu sangue. E o que vai acontecer? Qual é a recompensa que eu tenho disso? A vida eterna. Isso se completa, ela começa agora, mas ela é completa no retorno de Jesus com a nossa morte e ressurreição. Não tenha medo da morte, querido. Deus tem me ensinado muito sobre a morte. A gente não pode ter medo da morte. Se nós estamos tendo medo da morte, nós estamos crendo pouco em Jesus. Porque é a primeira frase que eu falei de início. Deus criou o homem para ser eterno. Tinha uma multidão aí, uns ouviram Jesus, falaram, isso é muito duro. João, o que você está falando é muito duro, cara. Muito ruim. E a multidão rachou. Uns abandonaram Jesus, os discípulos pararam de seguir Jesus. E aí Jesus falou, e vocês, para os 12? Vão também? Vão? E Pedro, Senhor, não. Só tu tens a palavra de vida eterna. Uau! Só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Por que estamos buscando coisas que não é eterna, queridos? Se o Evangelho tem a ver com a eternidade, cara. Eu queria me meter na pregação. Mas Pedro disse mais, quando Pedro diz isso, seus seguidores, tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quantos podem adorar o Senhor? A nossa recompensa, a recompensa do Evangelho, não pode ser deturpada, queridos, desconfiguradas. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Nós queremos a vida eterna! É a vida eterna! Nós não somos criancinhas pedindo brinquedo. Tem gente pedindo brinquedo, eu quero um carrinho, eu quero a bonequinha. Nós somos adultos, queremos a vida eterna. Porque o homem é eterno. Tem gente que vai pegar os ensinos de Jesus, não vai compreender e vai passar a eternidade na condenação eterna. Mas nós estaremos com Cristo na vida eterna. Querido,
O homem pecou. E Deus disse, se você comer desse fruto, você vai morrer. O homem morreu aparentemente não. Por quê? O problema na morte do homem é que ele estava longe de Deus. Ou seja, não há vida sem Deus. Não há vida desconectada por Deus. Por isso que os ensinos do Evangelho falam, aqueles que não creem em Deus já estão como mortos, porque eles já estão condenados, queridos. Mas nós, mesmo que a gente perca a nossa vida, nós já temos vida. Mesmo se a gente der a nossa vida, Júnior, nós já estamos vivos, cara. Porque o que conta é a eternidade. Você acha que Deus criou a gente para passar 80 anos aqui? Deus criou o homem, seu Jorge, para ser eterno. Porque nós temos a essência da eternidade de Deus em nós. Se nós é eternos, nós estamos distorcendo as recompensas do Evangelho e procurando se beneficiar de Jesus. Faça alguma coisa por mim hoje, Jesus, para que eu creia em ti. Fala, você está doido, filho. Eu estou falando de eternidade com você, onde você vai passar a eternidade. Sabe o que é eternidade? Nós precisamos aprender sobre a eternidade. Você está procurando brinquedo? Vocês são criança ainda. Deus nos ensine, querido. Que as nossas casas sejam repletas do pão vivo de Deus que desceu do céu. Que nós glorificamos ao Pai. Na semana passada, quando o pastor falava do Espírito, o Espírito me falou para falar sobre a vida eterna. Que isso tinha a ver com a gente precisava restaurar, pastor, as recompensas do Evangelho. Para não ficarmos achando que o nosso benefício são outras coisas. Essa é uma das recompensas. Tem muito mais.